Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Rafa Damasio, Rafite, e hoje nós vamos fazer aqueles rolinhos de canela pro cafezinho da tarde delicioso, o Cinnamon Roll. Vamos fazer então o Cinnamon Roll, ele é feito em 3 etapas, a esponja, a massa e depois o recheio, são 3 crescimentos. Então para começar, eu tenho aqui um bowl, eu vou colocar 150 gramas de farinha de trigo, eu gosto de peneirar sempre, porque às vezes ela fica num armário, num recipiente em que ela vai pegando umidade, ó, ela vai formando esses grãozinhos. Esse aqui eu vou descartar. Coloco aqui o fermento, pode ser um pacotinho de 10 gramas. E a água. Aqui eu só vou dar uma mexidinha. E a água. Coloco tudo de uma vez. Esses ingredientes aqui, então, é para fazer a esponja. Eu mexo com a colher primeiro, até unir todos eles. E depois eu vou finalizar com a mão, até formar uma bolinha homogênea. Aqui eu fiz o formato então de uma bolinha, amassei, ele ficou uma textura mais firminha. E agora eu vou colocar um pano e vou deixar ele descansar por 1 hora. É o tempo do crescimento. Agora que já passou 1 hora, a esponja ela já aumentou de tamanho, dobrou pelo menos. Aqui agora eu vou colocar então os ingredientes secos. Mas antes eu vou passar para vocês e vai estar na descrição do vídeo todas as quantidades, tá? Aqui eu tenho trigo, açúcar, sal, manteiga, leite e ovo. Então primeiro aqui eu vou colocar o trigo, tá? Eu vou dar uma peneirada. Vai peneirando. Aí eu vou colocar depois do trigo o açúcar e o sal. O açúcar e o sal. Aí agora eu vou colocar então o ovo e a manteiga. Só vou dar uma misturada. O ovo. A manteiga. A manteiga, ela tá em temperatura ambiente. Pode ver que na hora que eu tirei aqui do recipiente, ele deu uma grudadinha, porque ele tá bem mole essa manteiga. Ó, ela tá naquele ponto de pomada, que ela tá super macia, ó. Tá? Aqui agora eu vou dar uma mexidinha, uma incorporada nos ingredientes. Aqui com a colher mesmo. E aos poucos eu vou colocando leite. O leite eu não vou colocar tudo agora de uma vez só, porque ele pode talvez não precisar de toda essa quantidade, tá? Aqui o leite ele tem 100 gramas, que ele foi pesado na balança, mas só para não ser leite demais, eu coloco aqui uma quantidade generosa, mas eu ainda deixo um pouco na travessa. E aqui eu vou misturar com a colher. Por que eu não misturo direto na mão? Porque senão você já gruda todos os ingredientes na tua mão e depois fica impossível de conseguir mexer sem ele grudar. Então no momento aqui, agora eu vou mexendo com a colher para ele dar essa primeira mistura. Pode ver que na colher ela tá toda grudada. Então eu vou primeiro misturar aqui com a colher. E daqui a pouco, quando começar tudo a ficar um pouco mais homogêneo, aí eu coloco a mão. Agora aqui, pode dar uma olhadinha, aqui na massa ele ainda tem uns gruminhos. Aqui eu acabei de soltar, digamos, a colher e agora eu vou amassar até essa massa aqui ela ficar homogênea. Então ainda ela precisa ser sovada. Aqui vai ficar mais ou menos sovando por uns 5 minutos para ele incorporar bem.
Então a gente vai tirando aqui da lateral. Essa receita ela leva um certo tempo. Aqui a gente tem que sovar bem ela por uns 5 minutos. Se precisar ainda mais do leite, eu coloco. Se vocês tiverem aquela batedeira planetária ou aquela que tem o gancho, vocês podem fazer direto na batedeira. Até uma recomendação é o leite estar daí gelado para colocar. Aqui eu estou usando leite em temperatura ambiente. Aqui eu vou colocar, sovar na mão mesmo por 5 minutos, mas se for na batedeira vai ser muito mais fácil e você vai cansar bem menos. Aqui eu vou sovar então por esses 5 minutos e volto daqui a pouco. E é aquela coisa, né? A gente quer comer um docinho no domingo, quer comer uma gordice, então aqui já tá a academia. Você já dá aquela... Você já solta a energia na massa para se acabar depois no doce. Aqui eu tenho a massa depois de 8 minutos sovando. Ó, eu encosto nela e ela não gruda, tá? Agora eu vou deixar ela descansar por mais 1 hora. Eu vou colocar aqui um pano e deixar ela descansar por mais 1 hora pra gente ver ela aumentar de tamanho. A massa está descansando. Vamos ver como que essa massa ficou. Será que ela cresceu? Aí sim! Para o recheio, então, aqui eu tenho açúcar mascavo, açúcar refinado e canela. As quantidades vão estar na descrição do vídeo. Aqui também eu tenho manteiga. Então o primeiro passo agora vai ser tirar o ar que está na massa. Com cuidado. Tirar a massa daqui e a gente vai colocar ela na tábua e abrir ela. Aí eu vou acrescentar então aquela misturinha dos açúcares e canela. E a manteiga. Agora eu vou abrir aqui a massa, então, daí num formato de retângulo. Então agora aqui eu já consegui abrir a massa, para vocês darem uma olhadinha aqui essa é a espessura da massa, tá? Aqui, com aquela ideia do retângulo, eu vou aparar aqui essas rebarbas, digamos, aqui essa lateral, e vou formar mais o retângulo. Nesse retângulo, aí eu vou colocar a manteiga na massa, e depois vou polvilhar o açúcar e canela. Então agora eu vou deixar uns 2 dedinhos aqui na massa, sem passar manteiga, que é essa parte eu vou usar depois para colar o rolinho, para ficar mais fácil ele não desprender. Então desses 2 dedos para baixo eu vou colocar a manteiga. A manteiga que ela ainda está um pouquinho firme, mas dá para ir com o calor da mão e ir passando. Se você quiser, você pode fazer com um pincel, mas aqui eu vou acabar usando a mão mesmo, que eu acho que eu vou conseguir misturar um pouco mais, assim, vou conseguir passar melhor a manteiga e derreter ela. Ela também já estava naquela ponto de pomada, mas essa aqui ainda está um pouquinho firme. Pessoal, agora eu coloquei toda a mistura aqui em cima e agora eu vou enrolar aqui no sentido da vertical. Aqui vocês podem perceber que ficaram aqueles 2 dedos sem a manteiga para facilitar a gente prender depois. E aqui é ir com calma, não precisa ter muita pressa para fazer tudo certinho. E aqui você tem que ir enrolando, você não pode fazer muito com muita força, porque você não pode pressionar demais e o meio fica cru. E você não pode fazer muito solto demais, porque senão ele pode desmanchar e não vai ficar legal o formato. Então vamos aos poucos aqui, que vai dando tudo certo. E vamos fazendo os rolinhos.
Então agora, com o rolo feito, eu vou cortar 2 dedos. Aí o tamanho vai depender do tamanho dos teus dedos. Agora aqui você consegue ver como que ficou, né, a parte do recheio. Aqui o mais importante agora, tá vendo que essa parte ela fica um pouco soltinha, que foi aquele final depois que eu enrolei? Você consegue dar uma puxadinha aqui, ó, o pulo do gato. E coloca mais ou menos assim embaixo, que aí ele ajuda a não desmontar na hora depois de assar. E assim a gente vai colocando na forma. Aqui também é importante deixar um espaço, porque ele vai crescer, ó, pode ser até uns 2 dedos assim. Então, dá uns 2 dedos e aí encaixa. Aqui então a forma ela tá untada e farinhada. Se você preferir, você pode colocar o papel manteiga, tá? Agora depois eu vou colocar um paninho aqui para cobrir e eu vou deixar crescer por mais 30 minutos, para depois eu colocar no forno a 180 graus. Aqui eu tenho um ovo batido e um pouco de leite. Então eu vou colocar agora nos cinnamons e já vou colocar eles no forno, que já está assando a 180 graus. Então já estão assados, eles ficaram 30 minutos certinhos no forno, dependendo de algum forno pode variar de 30 a 40 minutos, aqui levou certinho 30 minutos. O mais importante é, enquanto eles estão ainda meio quente, morno para quente, já tirar do fundo da forma, porque senão eles podem, como tem açúcar na receita, eles podem grudar muito na forma e depois fica bem difícil de conseguir tirar. Então, para soltar mais fácil, você tira do forno, espera um pouquinho e já tenta tirar os cinnamons da forma. Acabei de tirar então os cinnamons do forno, tá um cheiro incrível, o cheirinho de canela nessa casa tá ótimo, vou ter que passar correndo um café agora. Queria agradecer a todo mundo que tá seguindo aqui o canal. E agora vamos ter que esperar a próxima receita. Dá um like, compartilha, comenta.